Olá! Aproveitando que hoje, dia 11 de abril, é o Dia Nacional do Infectologista, eu vou fazer esse vídeo respondendo algumas perguntas muito frequentes a respeito da vacinação do Covid. Quando todo mundo começa a repetir as perguntas, tanto aqui no canal, quanto no celular, quanto na família, né? Grupo da família, todo mundo querendo saber, eu venho aqui e faço vídeo para vocês. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Inclusive, no final desse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história, por que eu decidi fazer infectologia, algumas curiosidades. Então, se você curte, se você quer saber mais um pouquinho, me acompanha aqui até o final. E a primeira pergunta que todo mundo fica querendo saber é quanto tempo depois que você faz a vacina que você, teoricamente, está imunizado. Então, eu sempre gosto de falar uma coisa, não depende do tempo, não fica preso a isso. Mesmo quem já tomou a segunda dose, independente da vacina, tem que continuar higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social e mantendo o uso de máscaras. A gente ainda não está liberado disso, mas todo mundo fica curioso, então vamos lá. Pelo menos 15 dias após a segunda dose. Então, o que a gente vê acontecendo demais é o seguinte, a pessoa vai lá, tomou a primeira dose e aí fica se sentindo o máximo, que é para se sentir mesmo, que a gente fica muito feliz, mas aí se acha o quê? Que virou o super-homem, que está imune ao Covid e aí acha que pode dar uma relaxada ou acaba dando uma relaxada. E aí vai e pega a doença. E aí, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 dias depois, tá lá com sintomas, febre, mal-estar, tosse. E aí, algumas pessoas, né, que eu não quero nem comentar muito aqui, mas dizem o quê? Que a vacina não funciona, não resolve. Ó lá, eu tomei a vacina e peguei Covid. E aí isso vem numa outra pergunta. Depois que eu tomei a vacina, eu posso ficar passando o Covid? Eu tenho que fazer algum tipo de isolamento porque a vacina vai me fazer ficar doente? Isso é absolutamente errado. Todas as vacinas são ou pedacinhos de vírus ou vírus morto. É um antígeno inativado, por exemplo, a Coronavac. Então, não é efeito colateral da vacina você ter Covid, você ter sintomas de Covid e muito menos colher lá o PCR e dar positivo. Então não, se você tomou a vacina uma semana depois você está com Covid, é porque provavelmente quando você tomou a vacina você já estava no período de incubação. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Então tomou a primeira dose, vai esperar, por exemplo, se é a Coronavac, que é a que a gente tem feito mais aqui no Brasil, até uma semana depois, ou até, desculpa, um mês depois, você vai fazer a segunda dose, ainda espera 2 a 3 semanas para ser considerado imunizado. Uma outra pergunta que as pessoas ficam muito curiosas é se elas têm que fazer algum exame antes da vacina. Não, você não tem que fazer exame nenhum, vai lá e vacina. Por quê? Porque se você já teve Covid, documentado e tudo, você sabe que tem que fazer. E se você também não teve, vai ter que fazer do mesmo jeito. Então, pra que vai fazer alguma coisa antes? E aí as pessoas ficam assim, ai meu Deus, mas e se eu estiver com Covid no momento da vacinação? Então, vamos lá. Se você está com febre no dia, o ideal é que você aguarde para ver. E aí, se você tem o diagnóstico de Covid, você tem que esperar 4 semanas para começar a sua vacinação direitinho. Mas se você não está sentindo nada, vai lá e vacina. E aí, de novo, eu quero deixar muito claro aqui, se você fez a vacina e um tempinho depois pegou Covid, isso não é efeito colateral da vacina. Ou você já estava com Covid incubado nesse período, ou acabou que você relaxou um pouquinho com as medidas e acabou pegando antes da imunização estar realmente completa, dos seus anticorpos, da sua imunidade estar prontinha para combater a Covid-19. E depois da vacina, quando você já fez lá suas 2 doses,
fica um tal de liga para um, liga para outro, porque as pessoas querem fazer um exame para saber se a vacina funcionou. E aí começam a falar sobre os anticorpos neutralizantes, vou lá, vou medir, o convênio não paga, eu tenho que pagar do meu bolso, não é um exame baratinho. E aí, vale a pena fazer esses exames? Então, até o momento, para a gente, para a população em geral, não vale de nada, gente. A gente só fica colhendo sangue, gastando dinheiro e ninguém vai conseguir te dar uma posição exata. Por quê? Porque a gente ainda precisa de mais testes, de mais estudos. Isso está acontecendo. Então, individualmente, não. Agora os estudos estão lá, estão coletando os exames para a gente conseguir saber, e acho que daqui a um tempinho a gente vai conseguir explicar isso melhor, mas no momento, o que as pessoas perguntam, vale a pena fazer esse anticorpo neutralizante? Não vale, sabe por quê? A gente não tem ponto de corte, vai dar lá positivo, negativo, tantos, eu não consigo dizer para vocês se isso é uma imunidade válida, se não é. A gente tem 2 tipos de imunidade diferentes, então esses exames só medem um tipo da imunidade, é uma coisa super complexa. Então, e outra coisa, se agora nesse momento a gente decidir que vale ou se não vale, a gente ainda não tem no Plano Nacional de Imunização tudo estabelecido, se você vai ter que fazer uma outra dose, se você vai ter que fazer uma outra vacina. Então vamos ter um pouquinho de calma. Nesse momento, quando chegar a sua vez, faça a primeira dose, faça direitinho a segunda dose com a mesma vacina, não pode ser vacinas diferentes. E vamos aguardar que daqui a um tempo a gente vai saber um pouquinho mais a respeito dessa imunidade. E vamos considerar todos imunes, mas a gente sabe que tem que continuar com as medidas de prevenção. Muita gente está nervosa assim porque acha que vai se vacinar e quer saber se está imune ou não. Para o quê? Para poder chutar o pau da barraca e sair por aí aglomerando. Nesse momento a gente não tem informações robustas a esse respeito, então a gente vai ter que esperar. Outra pergunta frequente é a respeito da vacinação da gripe. A campanha vai começar e aí, eu posso tomar junto com a vacina do coronavírus? Eu tenho que esperar? Ou eu tomo uma, eu tomo outra? O que eu faço? Então vamos lá. Tem que fazer as duas. A da gripe, que é a do influenza, que engloba o HN1, e também da Covid-19. Eu preciso de pelo menos 2 semanas de intervalo entre cada vacina. Então, é só tomar cuidado com isso. Então, se eu fiz a Coronavac, por exemplo, hoje, eu tenho que esperar 2 semanas e aí eu posso fazer a vacina da gripe e aí espero mais 2 semanas e faço a minha segunda dose da Covid-19. É bem simples, mas a gente tem que estar atento. E aí, se fizer as duas juntas, ai meu Deus, o que vai acontecer e tudo? A gente ainda não sabe, porque a gente não tem estudo. Provavelmente não vai acontecer nada demais, mas é possível que alguma delas não tenha uma eficácia assim super boa, porque você vai, talvez não aconteça nada, mas você vai estar lá hiperestimulando o seu sistema imune. Então é muito importante você dar esse intervalozinho. Ninguém vai perder vacina, ninguém vai ficar sem a vacina, vai perder a vez e tudo. Calma, mas é muito importante que você faça a vacina da gripe também. E adoram me perguntar a respeito do consumo de álcool e vacina. É verdade? Quanto tempo depois que eu tomei a vacina eu tenho que ficar sem beber? Teve gente até que ousou me falar que se tivesse que esperar ia postergar um pouquinho a vacina. Eu fiquei brava porque assim, na hora da vacinação eu ficava brincando com as pessoas que me perguntavam. Eu falava, tem que ficar 6 meses sem beber, 3 meses, e aí todo mundo olhava assim com aquele olho arregalado, ai meu Deus. Então, na verdade, não tem tempo estipulado, não é uma contraindicação, não está na bula, não tem nada disso. Mas a gente sabe que o álcool tem uma tendência ao quê? A fazer aí uma imunodeficiência, diminuir a nossa imunidade. Tanto é que tem gente que teve uma bebedeira ou outra, tem herpes, fica com dor de garganta. Só que assim, tem que ser um consumo de álcool muito grande para a gente conseguir diminuir a eficácia de alguma vacina.
Mas o ideal, também não estou aqui para fazer apologia à bebedeira, o ideal é que você tome a vacina e espere um pouquinho, aí uma semaninha, e tenha hábitos saudáveis sempre. E agora a pergunta ou afirmação que as pessoas que são meio contra a vacina ou que não curtem a vacina gostam de falar: ah, mas eu vi um caso na televisão de uma pessoa famosa que tomou as 2 doses da vacina e morreu de coronavírus. Tá vendo? A vacina não adiantou para nada, olha só, o fulaninho, o beltraninho morreu. Isso pode acontecer? Pode sim, porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia. A gente pode ter falhas vacinais, mas o que sai na mídia, o que as pessoas gostam de falar, o que a gente fica sabendo, na verdade são os casos que são o quê? Exceções. O que a gente vê na grande maioria dos casos é o que? As pessoas que se vacinam e aí, se por acaso tem a Covid-19, vai ser um caso muito leve, só de mal-estar, febre, não chega a ficar grave. 1 ou 2 casos que acontecem, as pessoas falam e vira notícia. Então, muito cuidado com isso. Na minha experiência clínica, por exemplo, eu vi muito poucos casos de pessoas que se vacinaram e tiveram a Covid. Às vezes, a maioria, né, desses casos que eu vi foram pessoas que tinham menos de 15 dias da segunda dose. Já vi pessoas que se vacinaram e tiveram sim. Na grande, imensa maioria das vezes, casos muito leves. E é justamente isso que a gente quer e é justamente isso que a gente está vendo quando a gente vê que as internações dos idosos estão diminuindo a cada dia mais. Por quê? Pela vacina, não tem outra explicação. Então isso é muito importante. Quando vocês virem essas notícias na televisão, ok, encara isso, falha vacinal, isso pode acontecer, mas não é o comum. Eram essas as perguntas principais assim que eu queria contar para vocês. Se vocês tiverem outras, pode colocar aqui que eu vou responder todas. E queria aproveitar então hoje, dia 11 de abril, o dia do infectologista, para contar um pouquinho da minha história que eu acho que eu nunca falei aqui e talvez quem não me conheça não saiba. Então assim, eu formei em 2001, tem bastante tempo, né? Tem aí 20 anos de formada. E aí assim que eu formei, eu fui fazer residência. Eu sempre quis muito fazer residência num hospital universitário. E aí assim, eu não pensava, eu gostava da parte de infectologia, porque na minha faculdade foi bem legal. E eu fiz um trabalho onde eu pesquisei muito a respeito do controle de infecção e eu sempre gostei muito de antimicrobianos, então eu estudava muito, sabia muito de antibióticos, mas eu achava que antibiótico tinha parte de pulmão, pneumo e tuberculose e talvez fosse legal fazer pneumo, mas aí lá na UF, né, no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é em Niterói, que é uma cidadezinha pertinho daqui do Rio, que a gente tem que atravessar a ponte, tinha residência de infectologia. E aí eu falei, poxa, eu vou tentar para lá infectologia, que eu não precisava fazer clínica médica antes, já podia ir logo, era um hospital universitário, e aí eu fiz a inscrição, fiz a prova, fiz tudo direitinho. E aí eu me lembro que um dia, eu estava assim, num dos meus primeiros plantões pós-formada, que era lá em Caxias, era super longe tudo. E aí alguma amiga me avisou, falou, Renata, olha só, você passou na prova da infectologia da UF, seu nome está lá no edital, você não viu? E eu lá atrapalhada no plantão não tinha visto. Só que tinha assim um prazo para entregar os documentos todos, que era naquele dia. Aí eu me lembro de eu ligando para minha mãe desesperada, mãe, olha só, tem que ir lá em Niterói levar os meus documentos. A sorte é que eu tinha todos os documentos direitinho numa pastinha, tudo que precisava. Eu falei, mãe, você vai ter que me ajudar, você vai ter que ir lá na UF, lá em Niterói, levar isso para mim, senão eu vou perder a vaga. E aí, de novo, mãe é mãe, eu adoro falar isso, quem tem mãe que tem tudo. Ela pegou os meus documentos e partiu para Niterói, nem sei, acho que ela foi de táxi, tudo, foi lá correndo, levou os meus documentos, e aí eu fui aprovada, e depois
da análise dos documentos, tudo, teve uma prova oral, fiz a prova oral e consegui, eram 2 vagas, eu passei na segunda vaga e foi assim fantástico, uma residência maravilhosa. Eu realmente me encontrei na infectologia, foi muito, muito bom. Eu conheci muita gente boa e conheci, na época, uma das chefes da enfermaria, a minha sócia. Hoje em dia, ela me levou para trabalhar com ela, então desde o 2º, 3º ano de residência, ela me apresentou mais o controle de infecção, a gente começou a trabalhar juntas e aí acabou que virou minha sócia, a gente trabalha juntas até hoje. E para quem não conhece, é a Patrícia, ela é super, super, super bacana, o marido dela sempre curte aqui os vídeos e tudo, beijo André. E foi isso, e aí eu sempre trabalhei com infectologia e sou realmente apaixonada, que é o que eu canso de falar aqui, que é a especialidade maravilhosa que a gente sabe muito de tudo, é muito legal. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, acho que o Marcelo quer falar aqui, ó, porque ele adora. Parabéns pelo dia de hoje. Obrigada. E é verdade aquela história toda que aparece no Dr. House? Pois é, porque o Dr. House, ele é infectologista, né? E eu acho o máximo, porque o cara, assim, sabe tudo de tudo. Não é bem assim, né? Tem muitas, não são mentiras, mas é muita fantasia ali e tudo. Tem uns episódios que são bacanas, tem algumas verdades sim, mas enfim, ele é esquisito. As pessoas gostam muito de falar infectologista, é tudo meio esquisito. Eu acho que isso tá caindo, não é mais assim, mas eu sei, vocês me acham esquisita? Bota aqui no comentário pra saber, né? Olha a camisa de caveira. Tem gente que reclama às vezes dos cenários, de tudo, né? Enfim, mas deixa aqui os comentários, deixa as perguntinhas, se tiver alguma dúvida da vacina, deixa aqui que eu respondo a vocês. E obrigada e até a próxima. Gente, aí esquecendo, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. A gente já chegou a 25 mil inscritos e, poxa, eu queria tanto mais por causa da penetração da internet, né? Que eu não sei, tem gente que gosta que eu fale isso, tem gente que eu não gosto, mas eu adoro falar porque é engraçado. Mas é sério, o intuito aqui é a gente conseguir ajudar cada vez mais as pessoas na prevenção das infecções. Tá? Então, se inscreve aí no canal. Obrigada e até a próxima.